Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre um tópico de física referente a movimento uniforme e sua função horária. Veja, o movimento uniforme ele se caracteriza por possuir velocidade escalar instantânea não nula. E veja, a velocidade ela vai ser constante em todo o percurso, certo? Ou seja, se ela é constante, a aceleração é nula, né? A aceleração é zero, não há aceleração, considera-se mantendo uma mesma velocidade em toda a trajetória, tudo bem? Fala-se em função horária do movimento uniforme, porém, alguns professores colocam ela como sendo uma formazinha de... Porque o objetivo, na maioria das vezes, é fazer provas, acaba, muitas das vezes, passando batido o porquê que a fórmula é assim. Veja, quando se fala em velocidade instantânea, nós consideramos o v, aí nós não estamos falando de velocidade média, né? Nós consideramos a velocidade instantânea num determinado instante. É como se você olhasse o odômetro do seu carro numa viagem e naquele instante você visse lá que ele está percorrendo determinada velocidade, determinados quilômetros por hora, certo? Então, como é que a gente encontra essa função horária do espaço no movimento uniforme? Basta nós lembrarmos, né? A velocidade, o ΔS é S menos S0, dividido pelo tempo, que se a velocidade é instantânea, o tempo é T, é considerado T. O T0 seria um instante inicial zero, certo? Instante específico, né? Então a gente está considerando o instante em que o motorista ou alguém observou aquela velocidade. Fazendo a regrinha, né, produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós vamos ter o seguinte, que S menos S0 é igual a V que multiplica T. Logo, jogando o menos S0 para o outro lado, S é igual a S0 mais VT. Daí, alguns professores chamarem essa fórmula de fórmula do sorvete, né? Sorvete, certo? É interessante para memorizar? Com certeza é, já que existem muitas fórmulas para se abstrair, né? Mas interessante é você saber de onde essa fórmula saiu, certo, pessoal? Então, continuando o nosso raciocínio aí, vamos resolver alguns exercícios relativos, exercícios bastante tranquilos, principalmente em homenagem àqueles alunos aí que estão no ensino fundamental, ensino médio, e que estão passando por essa disciplina aí, ok? Ou que queiram estudar aí para algum concurso que venha a cair esse conteúdo. Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte... uma outra coisa que eu preciso lembrar aqui nessa explanação é o seguinte, normalmente aparecem alguns exercícios que ele quer a resposta no sistema, na unidade de sistemas, sistema internacional. O que é isso? Quer dizer o seguinte, que o espaço aqui vai estar em metros, o espaço inicial estará em metros, a velocidade estará em metros por segundo e o tempo estará em segundo. E não pode fugir disso. Sistema internacional, nós temos que trabalhar com essas unidades, metro e segundo, para a velocidade, tudo bem? Para o espaço metro, para o tempo segundo e para a velocidade metros por segundo. Vamos resolver o primeiro exercício, que diz assim, um carro está no quilômetro
no quilômetro 5 de uma rodovia a uma velocidade constante, e aí ele fala aqui, ó, tá vendo? Ó, velocidade constante, você já logo grifa isso e já sabe, esse movimento é movimento uniforme. Determine a posição em que ele estará após um tempo de 3 horas, mantendo a mesma velocidade durante todo o trajeto. Então é isso. O que você vai fazer? Eu tenho o quilômetro inicial, que é 5 quilômetros. Foi de onde ele partiu. Tenho a velocidade média e tenho o tempo em metros, perdão, em horas. Então, eu vou usar a fórmula, né, da função horária do espaço em função do tempo, né? Da velocidade em função do tempo, né? Função horária do espaço em relação ao tempo. S igual a S0 mais VT. E aí você tem o espaço final é o que ele quer encontrar exatamente após decorrer, né, 3 horas. O espaço inicial ele deu, que é 5 quilômetros. A velocidade também ele deu, que é 80 quilômetros por hora. E o tempo ele também deu, que é 3 horas. Fiz a substituição. A gente não se preocupa em colocar unidades aqui, lembrando que em física, uma resposta por si só, numérica, não representa nada em física. Você precisa usar a unidade referente ao estudo feito pela física, certo? Se você está trabalhando com forças, né, é Newton. Se você está trabalhando com aceleração, é metros por segundo ao quadrado, enfim. E aí vai. Então, ó, o espaço é 5 mais 3 vezes 80, 240. Logo, o espaço a ser encontrado, né, que é o espaço final após 3 horas, que ele vai percorrer, será de 245. Aí o aluno vai dar essa resposta, 245. Tá certo? Não, não está certo. O certo seria, a velocidade não é quilômetros por hora, o espaço não está em metros, ou está em quilômetros, perdão. Então eu tenho que dar a resposta em quilômetros. Então 245 quilômetros vai ser o marco em que esse móvel vai estar após 3 horas. Ou o referencial, né? Após partir do quilômetro 5, decorrido 3 horas, ele vai estar no marco 245 quilômetros. Vamos para o próximo exercício, que diz assim: a função horária do espaço para um móvel que está em movimento uniforme é S igual a 20 mais 3t em unidades do sistema internacional. Determine seu espaço após 10 segundos. Lógico que o espaço eu tenho que dar em metros aqui, não é isso? Então vamos lá. Eu quero, na verdade, o espaço final. Eu tenho a função horária, que é S igual a 20 mais 3t. Após 10 segundos, é só substituir o t por 10. Então, S é igual a 20 mais 3 vezes 10. Evidentemente, pessoal, que esse tipo de exercício ele não cai em prova de concurso, mas você precisa saber dessa base para poder resolver exercícios mais complexos. Então, você tem 20 mais 30. Então, o espaço não é dado em metros no sistema internacional. Então, você vai ter 50 metros decorrido 10 segundos, de acordo com a função horária dada. Então, ó, mesmo exercício para a mesma função.
vamos aplicar aqui, ele diz assim, ele quer saber o espaço após 25 segundos. Então, S é igual a 20 mais 3T. Não pense que é tão tranquilo assim. Muitas das vezes pode misturar um monte de assuntos no mesmo problema, por isso você tem que saber detalhadamente cada tópico, para depois você saber exercício mais difícil, como eu disse anteriormente. Então vamos lá. S é igual a 20 mais o tempo a considerar 25. Então 3 vezes 25. E aí a gente tem que o S é 20 mais 3 vezes 25, 75. Logo a gente conclui que o espaço final após 25 segundos será de 95 metros no Sistema Internacional de Unidades, né? Bom, letra C, item C, né? Vamos aí ao item C, que diz assim: o tempo para que o espaço seja 44 metros. Agora ele quer o tempo. Então, ó, a equação continua sendo a mesma, né? A função continua sendo a mesma. Só que ele quer agora o tempo para que o espaço final seja 44. Isso é 20 mais 3T. Logo, eu vou passar esse 20 para o outro lado, vou ficar com 3T igual a 44 menos 20. 3T igual a 24. Vou passar o 3 para o outro lado da igualdade. T é igual a 24 dividido por quem? Por 3. Portanto, o tempo é 8 segundos. Acho que nós terminamos. Não, tem mais uma questão tranquila também. Vamos a mais uma última questão que diz assim: um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços, deixa eu diminuir um pouquinho aqui porque está comendo. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. E aí ele me dá os dados da tabela. Ele diz assim, ó, que aqui então os espaços estão em metros aqui, ó. Então ele diz o seguinte: no tempo inicial, né, no tempo 0 segundo, ele está exatamente parado na posição 5 metros. Ao decorrer 1 segundo, ele passa a ir para 9 metros. E assim sucessivamente, né? Aí ele pede assim: qual é o espaço inicial do móvel? Inicial, quando o tempo for 0, né, vai ser o espaço inicial. Então, o espaço inicial é 5 metros. Espaço inicial. (5 metros). Agora perceba o seguinte: de onde eu tirei 5 metros? Comparando aqui na tabelinha, ó. Quando o tempo for 0, o móvel, né, ele está parado no referencial 5 metros. Qual a velocidade escalar do móvel? A velocidade escalar do móvel. Aí você vai pensar o seguinte:
Bom, podemos pegar aqui um intervalo, né, comparando aqui, ó, a partir do momento que ele sai do 0 até o 1, ele percorre do 5 até o 9, né? Posso aqui, ó, fazer aqui, ó, um ΔS para o S0 igual a 0, para o S final igual a 1, vou colocar metros aqui para ficar bonitinho, né? Como a velocidade escalar ela será constante, então em todo esse percurso ela será igual. Para qualquer intervalo aqui de espaço, nós vamos ter a mesma velocidade. Então, olha só. Eu estou fazendo confusão aqui, ó. Para o espaço inicial, 5 metros e 9 metros, certo? Ele tem um tempo, né, de 1 segundo, né? Porque, ó, ele saiu de 0 até 1 segundo. Então, a velocidade escalar é ΔS sobre o tempo. A velocidade escalar que eu quero encontrar vai ser a variação do espaço, né? 9 menos 5 sobre o tempo 1. Portanto, a velocidade escalar dá 4 metros por segundo. Isso tem que valer, pessoal, para qualquer intervalo. Se você considerar o tempo inicial aqui, ó, 0, e o tempo inicial 0 e o tempo final 4, então ele percorreu durante 4 segundos. Ele percorreu num espaço inicial de 5, espaço final de 21. Podemos até fazer, para você ver que vai dar o mesmo resultado, ó. Se eu considerasse assim, ó, o espaço inicial 5, o espaço final 21, o tempo decorrido para fazer esse trajeto, como eu estou considerando em relação a 4 e 21, o tempo final é esse, né? Então vai ser 4 segundos. Então a velocidade escalar é ΔS sobre o ΔT. Não precisa fazer os dois porque a velocidade é constante, mas só para mostrar para vocês que é a mesma coisa, tá? Para qualquer intervalo de espaço ali, ó, variação de espaço ali, você vai ter um tempo correspondente, né? Que vai gerar uma velocidade constante. Então, ó, S menos S0, 21 menos 5 sobre 4. Portanto, a velocidade, 21 menos 5, dá 16. E 16 sobre 4, né, dividido por 4, a velocidade instantânea vai ser de 4 metros por segundo, como eu havia falado. Certo? Tá aqui. Vamos para o próximo exercício que diz assim: o movimento é progressivo ou retrógrado? Algo que eu deixei de falar aqui é o seguinte: quando a velocidade no movimento uniforme, quando a velocidade for maior do que 0, o movimento é dito progressivo. Por quê? Porque ele está aumentando, né? Está, digamos assim,
A velocidade ela é constante, né? Velocidade maior que zero, ela é constante e os espaços estão aumentando no decorrer do tempo. Então o movimento é progressivo. E quando a velocidade é menor do que zero, o movimento é retrógrado. O movimento é retrógrado, ou seja, a velocidade negativa quer dizer o seguinte: digamos que o veículo está se movendo em sentido contrário ao da trajetória que é considerada positiva, certo? Por exemplo, se a cidade a considerar é Belo Horizonte, a cidade origem é Belo Horizonte, se ele está saindo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, ele está aumentando, ele está se afastando de Belo Horizonte, né? Então ele está progredindo, o movimento é progressivo. Agora, se ele está saindo da cidade final, né, para a cidade inicial, aí ele está com velocidade negativa, ou seja, o movimento é retrógrado, certo? Então veja, no exemplo que nós vimos aqui, a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Movimento veja que o espaço ele pode ser negativo, tá, pessoal? Dependendo do ponto de referencial. Se você considera uma trajetória positiva, o movimento que você faz naquela trajetória, dependendo do referencial, o espaço pode ser negativo. Não há problema nenhum quanto a isso, tá? Você vai estar a cada instante que passa, você está diminuindo, você está diminuindo a distância em relação ao referencial ao qual você quer chegar. Então, qual é a função horária do movimento? Então, a função horária do movimento é S igual a S0 mais VT. Bom, eu tenho o espaço inicial. O espaço inicial eu tenho 5, né? Mais a velocidade eu tenho, ela é constante em todo aquele intervalo, aquele deslocamento ali, né? A velocidade vai ser sempre 4, né? 4 metros por segundo, 4t. Tá aí, ó, a função horária do espaço aí, ó. Função horária do movimento. Feito isso, a gente termina por aqui e dá prosseguimento numa outra oportunidade com exercícios mais elaborados. Depois a gente passa para movimento uniformemente variado. E aí eu vou entrar numa parte que eu gosto muito, que é a parte da dinâmica, né? Que fala sobre as leis de Newton. Eu acho muito legal que a gente trabalha muitos conceitos interessantes, muito legais mesmo. Mas antes vamos explorar um pouco sobre equações e funções horárias, equação de Torricelli, enfim, vamos explorar bastante aí essa parte aí de gráficos e funções aí na cinemática. Até a próxima videoaula, espero que tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.